acho que é importante fazer uma rápida o histórico das investigações. Pronto, fica à vontade. Há 5 meses, aproximadamente, melhor dizendo, da Câmara, no início do ano, o colega que me antecedeu ingressou com uma ação para suspender os efeitos de uma lei que aumentava os subsídios dos vereadores. Obteve a decisão judicial, que foi intimado o senhor Osiel, presidente, né? E, em resposta, nos enviou um ofício dizendo, olha, já abaixei os subsídios de todos conforme a ordem judicial. Eu recebi essa informação, esse ofício. 25 dias depois, me surpreende, me chama a atenção da minha equipe que fica acompanhando o Diário Oficial, que houve uma exoneração em massa, porém, um de cada gabinete, e no mesmo dia contratou novamente os mesmos, com a diferença salarial, surpreendentemente, próximo ao valor que eles tiveram que reduzir do subsídio deles. Isso já me causou muita estranheza e já era o primeiro indício de que eles estavam fazendo uma manobra para poder pegar o dinheiro e os servidores devolverem o dinheiro para os servidores, para os vereadores. Quando foi assim, tive de testemunhos funcionários públicos concursados que me narraram, está no processo isso, abre aspas, é uma bagunça, tem muito funcionário fantasma, muitos nem lá vão, e conforme a sua própria inspeção verificou, que eu fiz no ano passado, e eu sei que todos devolvem essa diferença para os vereadores. O senhor falou aí da decisão liminar para os vereadores não terem um aumento. O presidente da Câmara informou ao Ministério Público que não tiveram o aumento. Não, que abaixaram. Que abaixaram o salário. E aí... terceira ordem, né? Isso. E aí o que é que acontece? 21 dias depois... 25 dias, dentro do mesmo mês. Pronto, dentro do mesmo mês. Servidores exonerados, no mesmo dia... nomeados. No mesmo dia, nomeados com um salário majorado. É uma coincidência, pode ser uma coincidência, ou o Ministério Público tem prova de tudo isso, documentada e também testemunhais? Você já respondeu. Seria muita ingenuidade de qualquer pessoa, como eu já sei que já teve esse tipo de pronunciamento aí, que o Ministério Público iria agir com base em meras coincidências, meras probabilidades. Eu tenho uma testemunha que diz, eu sei que eles devolvem. Eu sei que lá é uma bandalheira, essas são as palavras dela, eu nem estou afirmando. Eu estou afirmando o que tem lá no processo, que é público, que ela disse, que eles devolvem dinheiro. Eu tenho a prova no Diário Oficial que eles abaixaram conforme a ordem. Só que eu também tenho a prova no Diário Oficial que no mesmo mês, não chegou a ter um mês de prejuízo. Porque dentro do mesmo mês, ainda eu tenho a prova publicada no Diário Oficial que eles demitiram. Tem ainda a publicação sequencial da admissão de todos. E com o salário, todos no valor aproximado da diferença que baixou. Doutor. Olha, porque assim, a gente fala e causa impacto, né, um pouco, essa questão da previsão, né? Porque na lei tem o mínimo e o máximo. Aí o máximo ele chama atenção. A gente tem penas de 2 a 12 anos de cadeia. A gente tem as penas da ação de improbidade que eu ingressei também, de improbidade que perde direitos políticos, possibilidade de contratar, de se candidatar. Eu pedi o bloqueio de bens em R$500 mil. Aí só pedi de quem? Do Osiel. Por quê? Porque ele é ordenador de despesa, ele que assina as ordens todas de pagamento, de admissão, de demissão. Então eu entendi o seguinte, não vou pedir, e pedi o afastamento oficial, também judicial, liminar dele. Eu preciso tirar o Osiel provisoriamente da Câmara. Porque foi ele que assina, ele é o responsável, ele é o autor. Em que pese o conluio com os demais vereadores, os demais vereadores, sem ele, ninguém poderia assinar. Apesar do Ministério Público ter pedido a prisão preventiva do presidente da Câmara, Osiel Araújo, isso está isentando os demais vereadores citados ou eles também serão processados? Deixa eu explicar uma coisa. A prisão preventiva a gente tem de pedir sempre com base em alguma acusação. Isso. Então eu entrei com uma ação penal contra os 17 vereadores. Todos responderão pelo mesmo crime. Todos vão responder. Vão responder por formação de quadrilha, peculato e improbidade administrativa na ação com a Fazenda Pública. Todos. Agora, a prisão preventiva é a mera medida cautelar, que eu escolhi pedir somente por razoabilidade, por ponderação, por não ser muito afoito, apesar de parecer medidas gravosas, mas deveria pedir a prisão de todos, afinal todos cometeram em concurso, em comum, em conluio, o mesmo crime. Pronto.
Em agosto do ano passado, fui procurado, fez contato comigo, por Salvador, o Ministério Público, dizendo que haviam alguns empresários que gostariam de conversar comigo sobre Camaçari, mas tinham medo de represália e pediam para serem atendidos fora do Ministério Público de Camaçari. Assim, eles foram atendidos por mim no Ministério Público em Lauro de Freitas. Passei uma tarde com 6 empresários. Tinham, naquela oportunidade, 4 empresas envolvidas. Todos narrando a existência de uma quadrilha instalada na CEDU, sendo a Juliana líder, seu esposo, que havia participado diretamente, tinha sala e atendia empresários aqui, e depois acabou sendo retirado por conveniência da quadrilha, e que envolviam os demais funcionários citados, né? Everton, Ricardo, nem os conheço, hein? Ricardo, Everton, Epaminonda, Carlos Jean, que é uma pessoa que ele se apresenta como engenheiro ambiental, obrigado, talvez seja, e acho que faltou mais um, não? Foi Juliana, Everton, Ricardo, bom, 6 atrentes aí. Bom, diante disso, eu propus a primeira coisa aos empresários que prestassem esclarecimento e assinassem embaixo, que eu iria providenciar as investigações com o setor de inteligência do Ministério Público, inclusive. Todos ficaram de me retornar, conversar com suas famílias, por meio de ameaçamentos, diferentes daqueles que eu atendi. Tinha 2 comuns, o resto era diferente. Aí eu, peraí, está começando a parecer verdade isso. Aí eu procurei um daquela reunião. Tive uma negativa, nenhum quis prestar esclarecimento, e indicou para mim outras pessoas das empresas que poderiam prestar, que eles haviam decidido que não iriam participar. Tudo bem, aí eu busquei um para ouvir. Prestou esclarecimento. Me pareceu, opa, começando a ficar verdade aqui, está começando a aumentar a possibilidade de ser verdade isso. Aí eu resolvi, então, pedir um relatório técnico da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência Geral de Inteligência. Acima do superintendente que lá estive conversando e levando a documentação, só existe o subsecretário e o secretário Maurício. Então foi feito até com o que nós temos de melhor de investigação. A partir daí, a senhora Juliana foi monitorada por uma equipe por mais de um mês. Ela sendo seguida, a equipe, a casa dela. E a primeira coisa que foi visto, que a caminhonete da prefeitura ficava à disposição do seu Aridan na casa dela, sendo usado diariamente, entrava e saía diariamente. Eu tenho relatórios com fotografia deles. Em padarias na Estrada do Coco, em supermercado. No período natalino, enquanto você comemorava com a sua família, eu ficava me comunicando com a equipe externa de investigação, recebendo foto e orientando o que eles deveriam fazer, o que fazer. A casa dela foi sobrevoada por 3 dias por drone, acompanhando a utilização desse carro. A senhora Juliana não dirigiu esse carro durante esse período nenhuma vez. Para não dizer que ela reservou para ela, não. Esse carro saía e entrava todos os dias a serviço pessoal do senhor Aridan, companheiro de Juliana. Depois disso... Esse carro, rapidamente, doutor, pertencente à Prefeitura de Camaçari. Foi doado há um ano para uma empresa de São Paulo em contrapartida num licenciamento, corretamente doado. Esse veículo tem seguro, teve seguro comprovado, tendo a pólice nos autos. 1º de dezembro já tinha. E de 1º de dezembro até meados de janeiro, o que eu mais cansei de ter no meu celular são fotografias do seu Aridan andando de carro em Lauro de Freitas, em Salvador, esporadicamente aqui em Camaçari. O que eu quero dizer é que esse carro não serviu em momento algum à prefeitura ou à própria secretária, a serviço da secretária a trabalho. Serviu a secretária saindo com o marido dirigindo, passeando em Lauro, indo para restaurantes, utilizando efetivamente o carro no meio do trânsito. Suposto argumento que eu fiquei sabendo de que preservava o carro porque não tinha seguro não procede, porque ele tinha, e mesmo quando não tinha antes, esse carro está desde julho sendo utilizado para ela e para o marido dela, para a família dela, para questões pessoais. Mentira se disser. Estava sendo utilizado a serviço da prefeitura para a secretária. Mentira, porque há um carro locado que está nos autos com a fotografia
que é locado, é um carro cinza, eu me esqueci agora o modelo, se não me engano, da Chevrolet, que é locado para ela, para levar e trazer como motorista. Entendeu? E esse carro ficava lá. Para ter uma ideia, nem garagem ficava. Com as fotografias e sobrevoando com o drone, ficava na rua dentro do condomínio. Entendeu? Utilizando normalmente, como você às vezes chega no seu condomínio e deixa, não está preocupado em guardar. Testemunhas. E aí eu tenho 6 ou 7 testemunhas ouvidas. Eu vi uma nota aí, me parece, com o dono Cedu, que diz que é um tal de Poli, de uma empresa de Corplan. Esse rapaz deve ter sido o 4º ou 5º depoimento para mim, e que não me trouxe nada de novo que eu já não tinha por outros depoimentos e pela investigação da Secretaria de Segurança Pública. Essa empresa em Corplan, esse Poli que ela disse, tem a importância de ser mais uma prova, mais um depoimento. Então, ele não deu causa a nenhuma instauração, e o Ministério Público não seria tão menino, como diz, né, no jargão popular, que ia ingressar apenas com uma testemunha. A minha denúncia, eu tenho um contexto que eu explico, e tenho 5 fatos, vítimas separadas, denunciadas. Esse rapaz aí é uma delas só. Pela prática de extorsão contra essas 5 pessoas? Pronto. Aí quando eu reuni essas provas todas, aí vieram os relatórios para mim, confirmando, fachada, empresa, tem uma empresa, um escritório em cima do Barbacoa, do prédio Barbacoa em Salvador, que funcionava como? Os empresários chegavam lá, ou ela falava, ou ela mandava o Everton, ou o Ricardo, tal, indicava para, vai procurar fulano que ele resolve. Aí vai lá, o cara pede 400 mil reais, 500 mil reais, e a loteamento, 3 lotes mais 250 mil. Eu tenho esses depoimentos com nome, tudo prestado com detalhes. Se o cara aceitasse, ótimo. Se o cara não aceitasse, o loteamento dele não era aprovado, mesmo já estando com a AOP, que é a análise de orientação prévia, que aqui em Camaçari praticamente é um licenciamento. Todo mundo sabe disso. Só que tem prazo. Aí ela deixava vencer e, para pressionar para fazer o negócio, ela citou esse rapaz porque esse rapaz foi vítima de uma ameaça dela. Que, se você não fechar, eu na reforma do PDDU, agora em 2018, que eu vou fazer, eu vou colocar a área correspondente ao seu loteamento como APP. Para ele quebrar, fechar a propina, pagar a propina. Então, na verdade, tentando resumo, é uma agressão criminosa, que eu esqueci até um integrante aqui, eu sabia que estava faltando alguém. Infelizmente, um servidor do Ministério Público. Né? Um servidor do Ministério Público, daqui de Camaçari. Aqui de Camaçari. Integrava a quadrilha. O senhor falou aí das provas existentes, provas com fotos, da utilização desse veículo pelo senhor Aridan e pela senhora Juliana Paz. E o senhor falou também das pessoas que foram vítimas da prática de extorsão. Essas pessoas dispõem de provas comprovando que havia esse pedido, essa extorsão, que dona Juliana só daria a liberação em caso de algum recebimento? Sim. A Juliana dizia assim, segundo os depoimentos. Olha, a gente aqui dentro da promotoria, dentro da prefeitura, a gente não vai poder resolver, não. Toma aqui meu cartão, anota meu telefone e tal, no meu escritório, e nós vamos marcar uma reunião lá fora, nós vamos achar uma solução que vai ficar bem para os dois, para todo mundo. No outro, olha, o meu assessor aqui resolve. Everton, resolve aqui que eu estou ocupado. Saía. O Everton chegava, olha, tem um escritório que tem uma experiência, procure esse fulano de tal que ele resolve. Aí alguns foram e procuraram. Esse escritório em cima do Barbacoa. Isso. Aí chegava lá, pedia 150 mil para uma bobagem qualquer. O escritório que cobrava. Para dar de legalidade. Porque aí, na verdade, o cara está pegando 20 para ele com uma comissão e está repassando dinheiro de volta para a quadrilha. É o ar de legalidade. A criminalidade hoje, a parte da criminalidade utiliza advogados para isso. Forja em honorários advocatícios, contrata assessorias de meio ambiente. E por quê? Porque não tem uma tabela. Tem advogado que por um habeas corpus cobra 100 mil reais, tem outro que cobra 2 mil reais. E assim mesmo também para análise ambiental e tudo. Ô, doutor, o senhor também pediu o afastamento dela do cargo. Quais são os motivos? E aí eu volto a fazer uma correlação com o de Uziel. Os mesmos motivos. O mesmo motivo. Olha, pedir o afastamento da prisão, da função, é na fazenda pública, na ação de improbidade. Na ação penal, a medida cautelar cabível é a prisão preventiva. Uma pode ser dada, outra pode não ser dado, né? Então, assim, eu preciso, pelo mesmo modo, garantir que vão tirar a caneta da mão dela.
Só que eu não pedi o afastamento só dela, pedi de todos os servidores públicos, afastados dos seus cargos públicos. Eu preciso, quando você tem um fogo, antes de você recuperar a terra, você apaga o fogo. Eu preciso primeiro parar de acontecer. Entendeu?